1h56 no Acre, é isso mesmo, 1h56 no Acre. O Egli deu uma saída, eu não sei se é possível. Olha só, esse trabalho esse traço aqui, é da nossa Suelen, secretária de Assistência Social do município, pelo olhar e pela pena do Daniel Cabral, o nosso próximo entrevistado aqui no programa Gazeta Entrevista. Secretária, está aqui um presente do Daniel Cabral e da produção da Gazeta Entrevista para a senhora. Bom, falávamos a respeito do financiamento da política de assistência social. E o financiamento é o azeite, né, da engrenagem de um sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social. Como é que está a discussão a respeito disso na conferência estadual? Exatamente. O tema da conferência é o SUAS que temos e o SUAS que queremos, né? Então, o que temos é o que todos nós fazemos no dia a dia. É a política de pessoa em situação de rua, é a política de imigrante, é a política da criança e do adolescente, é a política do idoso e as várias políticas que passam por dentro da Secretaria de Assistência. Os nossos recursos, eles vêm dos números dos nossos trabalhos. Então, assim, para cada CRAS, para cada CREAS, para cada unidade, casa de passagem, casa de acolhimento, então, cada trabalho realizado dentro da assistência é que voltam em forma de recurso. Porém, a gente tem passado por várias mudanças, né? Tanto em relação ao sistema, como em relação a esse monitoramento. E o nosso estado hoje, por estar, né, entre os 3 estados mais pobres em relação ao resto do país, nos põe numa situação muito complicada. Porque, ao mesmo tempo que aumenta o nosso número de cadastro, no CAD único, né, no Bolsa Família, diminui em relação aos nossos recursos para ser aplicado para essa população. Impressionante isso, né? Eu vi uma reportagem recentemente que mostra exatamente isso. A tendência de aumento nas famílias do CAD único, e o que você está dizendo aumenta o número de famílias que precisam de amparo por parte da assistência social, e o que você está informando é que os recursos para a aplicação dessa política têm uma tendência de queda, né? Porque a questão da política é gerenciar, né? O papel da assistência social e dos direitos humanos seria de tirar essas pessoas dessa situação. Exatamente. Então, quando a gente avalia ao final de cada mês, a cada bimestre, que nós aumentamos essa nossa população familiar em relação ao CAD único, os nossos outros recursos que deveriam ser aplicados na política de assistência diminuem, porque é aquela situação. Para você aumentar de um lado, você tem que tirar do outro. Tem aqui uma pergunta, secretária, do Francisco Pancho. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, Itaã, pergunta para a secretária por que a prefeitura não faz um trabalho alinhado às ONGs? Vejo a prefeitura fazer tanto e ter quase nenhum apoio da assistência social. Na verdade, nós fazemos sim, né? Trabalho com ONGs? Sim, certo. Nós fazemos sim. Só que a nossa realidade hoje são as nossas instituições e as nossas entidades, que são locais. Por quê? A maioria das emendas que são destinadas a essas entidades passam por dentro da secretaria. Então, as entidades fazem o seu planejamento, fazem o seu plano de ação, e aí dentro disso passa pelo nosso Conselho de Assistência Social para que essa emenda seja liberada. Nós temos aqui várias situações, né, a própria Diocese, a APAI, a Jocum e outras tantas, né, o Lar dos Vicentinos, o Educandário. Então, a assistência, ela também faz parte desse grupo. E, às vezes, a parte maior, a gente peca um pouco por querer trazer quem está mais próximo da população. Então, nós temos o trabalho, mas, de fato, a gente prioriza aqueles que estão mais próximos da gente. E o Conselho de Assistência Social do município? Qual é o papel do Conselho? Como é que você tem o Conselho como um parceiro? E se vocês têm tido no Conselho, digamos assim, o retorno que vocês entendem ser adequado? Na verdade, assim, tá, é bem importante a gente deixar claro que o Conselho ele é autônomo, né?
Então, Mas a prefeitura intervém quando é de conveniência, não é? mas aí é onde eu lhe digo, olha, nós tivemos uma situação agora, por exemplo, nós tínhamos 22 entidades cadastradas. Algumas com problemas, inclusive. Algumas com problemas. Mas aí é onde eu lhe digo, quando eu identifico o problema, eu tenho que te dizer qual é o problema. E não foi dito? Eu não posso simplesmente notificar ou tirar, restringir aquele benefício que você tem. Então eu preciso falar para você qual é o problema e de que forma a gente pode resolver. E te dar o prazo para você resolver isso. Então, às vezes a entidade, por exemplo, por achar que não recebeu recurso naquele ano, ela não precisa fazer a prestação de conta. E quem foi que disse para ela que ela precisava fazer a prestação de conta? E aí simplesmente você é tirado um cadastro, a qual você recebia um programa tipo PA. Mas o Conselho Municipal de Assistência Social, em algum momento, ameaçou o trabalho da secretaria? Ameaçou no sentido de, digamos, não deixar com que a secretaria tivesse o ritmo adequado, necessário? Digamos que o Conselho, em algum momento, travou o trabalho da secretaria? Não, eu acredito sempre que o Conselho é parceiro da secretaria. E por que houve o problema que houve? A intervenção que teve, por quê? Eu sinceramente acredito que é comunicação. Comunicação? Comunicação, é aquilo que eu lhe falei. Se eu detecto um problema, eu entendo que eu tenho que chamar o meu problema e tentar resolver. Porque o problema nunca vai ser resolvido se ele nem souber que ele é o problema. Então, o que aconteceu com o Conselho, de fato, foi isso. Nós tivemos com o Conselho, nós aliamos com o Conselho, ele é quem atesta a nossa prestação de contas. Então, Exatamente. Tudo isso, é como eu lhe disse, todas as emendas parlamentares, todo o recurso da secretaria, ela passa pelo Conselho. E nós temos tanto as pessoas que são governamentais, quanto a sociedade civil. E até então, hoje, por exemplo, a presidência é do não governamental. E como é que o não governamental vai prejudicar justamente as entidades? Perfeito. Vamos passar adiante, senão a gente vai ficar muito pontuando a entrevista muito nesse assunto, mas isso aqui rende mais conversa. A Clemilda está lhe perguntando o seguinte: boa tarde, Tahan. Eu tenho uma pergunta para assistente social. Eu tenho um filho deficiente, ele é beneficiário daquele benefício do LOAS, e tenho mais 2 filhos fora ele. Moro em uma invasão e fui me cadastrar no CRAS para receber o Bolsa Família. E a moça que me atendeu falou que eu não tenho direito ao Bolsa Família, porque eu já recebo o benefício. E todo mundo sabe que quem tem filho deficiente só dá somente para... O que recebe dá somente para ele. E os outros filhos não podem receber o Bolsa Família? O meu nome é Clemilda. Clemilda, na verdade é assim. Nós, enquanto município, nós fazemos cadastro. Quem atesta a legalidade e quem contempla é o governo federal. Então, dentre eles, tem os requisitos. Geralmente é a renda per capita. Vai pegar o salário que você recebe, vai dividir pelo número de pessoas que tem dentro da casa. Se tiver um valor X, você tem direito a ter o benefício. Se for superior, não. É como eu lhe falei no começo, nós estamos hoje fazendo a entrega do recomeço. Nós tivemos mais de 15 mil famílias atingidas com a alagação e a enxurrada. É impossível, com o recurso próprio que o prefeito está investindo, que é de 7 milhões, atender a todas essas famílias. Então, nós fomos pela renda per capita, nós fomos pelos idosos, deficientes, pelo o socioeconômico. Então, é aquela história que eu estou falando para vocês. A assistência é o requisito do requisito. É o diferencial do diferencial. Porque na mesma rua tem a pessoa que tem uma renda melhor e tem uma pessoa que tem renda nenhuma. Entre o pobre e o miserável, você tem que ir pelo miserável até ter condições de atender o pobre. Exatamente. Nós estamos numa situação que é mais ou menos essa. Oi, boa tarde, Tahan. Eu queria uma pergunta a respeito desses imigrantes. Qual é o tipo de ajuda que o Estado do Acre recebe das Nações Unidas por ser um Estado tão pobre? Pergunte à entrevistada, por gentileza. O Xavier, do bairro Wilson Pinheiro, está lhe perguntando. Xavier, hoje nós estamos passando por uma crise humanitária. Lembrando que você não responde pelo Estado, né? Você responde pelo município. Isso. Mas, assim, hoje nós estamos na política de imigração, a qual tem município, Estado e governo federal. Agora mesmo, nessa primeira semana de novembro, eu fui convidada pela OIM, que é a Organização Internacional de Imigrantes,
para ir até Brasília para tratar sobre o assunto de imigrantes. Porque a política, de fato, de imigrantes, quem faz hoje é o município de Rio Branco. Nós temos a nossa casa de acolhimento, que está superlotada, que fique claro já para todos. Com quantas pessoas tem já? Para vocês terem ideia, nós temos uma casa que era para abrigar 35, no máximo 50, e hoje nós temos 70. E eu estou dizendo hoje, antes de meio-dia, porque eu acredito que agora já pode ter mais. E aí, o que é que eu tenho que fazer enquanto secretária? Eu tenho que abrir um CRAS para abrigar essas pessoas, porque eu não posso deixar na rua. E essas pessoas, elas nunca vêm só, elas vêm em grupos familiares. Então, hoje, a política de imigrantes, ela é uma política que é município, estado e governo federal. Não tem como você dizer que é do estado, não tem como você dizer que é do município ou que é do governo federal. É, de fato, as 3 esferas. Em junho, mais ou menos, nós tivemos aqui 22 pessoas representando ministérios de Brasília. Então, desde a segurança, assistência, saúde, educação, 22 pessoas que vieram aqui e nós levamos até a CIS Brasil para eles entenderem desde a porta de entrada até eles chegarem aqui. Para vocês terem ideia, todos que estão nos assistindo agora, a nossa gestão, até o mês de agosto, foi gasto mais de R$1 milhão só com a política de assistência. Em 2023? Em 2023. Mais de R$1 milhão com a política de assistência aos migrantes. Exatamente. E aí esse recurso é justamente o recurso que é para ser investido na população de rua, nos nossos CRAs, nos nossos CREAs. Só que quando você chega com uma família, crianças, idosos, nós tivemos mulheres grávidas que tiveram a criança na maternidade, mas que estavam dentro da casa, tiveram a criança e tiveram que voltar para a casa de passagem. Uma casa que era para atender no máximo por 15 dias. Mas essas pessoas não têm para onde ir, tu vai colocá-las aonde? Você vai mandar elas para onde? Agora mesmo eu tive uma reunião com o Estado e eu falei para eles, a grande pergunta que nós temos é, quando o Peru, de fato, expulsar essas pessoas, elas vão ficar aonde e o que nós vamos oferecer a essas pessoas? Você vai fazer essa pergunta em Brasília também, né? Com certeza. É porque eu estou falando isso porque eu conversei com o Lauro Santos, ele já assumiu a Secretaria de Estado de Assistência Social e ele já elaborou o plano de contingência. Brasília já tem conhecimento desse plano, né? Então, digamos assim que, nesse caso, eu acho que o governo federal tem mais responsabilidade na execução dessa política do que mesmo vocês, né? Porque ele tem a chave do cofre. Então, e estrutura. E estrutura, né? Exatamente. O que nós temos que deixar claro aqui para todos é que o município de Rio Branco, ele não tem condições. Imagine a CIS Brasil. A CIS Brasil, para ficar claro, nessa visita que nós tivemos com esses 22 representantes, não tinha internet para fazer a documentação na Polícia Federal. A Polícia Federal é regional, então ela fica lá em Epitaciolândia e ela tem que atender o que veio de Assis Brasil, o que vem de Brasileia e que passa para Epitaciolândia para poder chegar em Rio Branco. Eu posso fazer um pedido para você, como cidadão de Rio Branco que sou? Pode. Quando você for para Brasília, faça o esperneio que for preciso. Não estou falando para você ser agressiva, mas porque você tem que dizer o que é preciso ser dito, não é? Se alguém lá não está disposto a ouvir, é diferente, mas a gravidade dessa situação, nós aqui no Acre bem conhecemos. E às vezes Brasília fica muito distante daqui, né? E assim, o que eu sempre falo, em todas as reuniões que eu participei junto ao Estado, papel, no sentido de dados e números, não resolve problemas. Papel, ele informa. Mas na hora que chega a família com fome, na hora que chega a família desabrigada, na hora que chega... um senhor chegou para a gente com câncer quase em estado terminal. E aí, como é que você vai acolher? Como é que você vai tratar? Quais as condições minimamente humanas que você vai dar a essa pessoa? A pergunta é, como é que eu vou excluir essa pessoa? Não tenho como excluir, eu tenho que acolher e tenho que tratar, né? Então, assim, agora mesmo a gente tem a nossa diretora de Estado, né, a Joelma, ela está, não sei se já voltou, mas ela estava em Brasília para falar, né? Porque eu sempre tenho falado com a nova secretária agora de Assistência Social, que a gente tem que dizer socorro. Nós não temos estrutura, enquanto município, enquanto Estado, para conter essa crise.
Com É uma certeza. situação que o nosso Estado ele nunca vai deixar de ser fronteira. Então, dentro da casa hoje, tem o venezuelano, tem o peruano, mas continua tendo o haitiano, o senegalês e outras tantas nacionalidades. Nós já tivemos de 8 nacionalidades dentro da casa. Então, é uma situação Difícil. que realmente precisa ser falada e resolvida por quem resolve. Exatamente. Porque eu, enquanto secretária municipal, eu não tenho um poder de resolução. A gente tem que dar essa situação para quem de fato resolve. Suelen, preciso encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado por ter vindo aqui. E lembre que eu lhe falei aqui, lá em Brasília, pode espernear. Vamos para o intervalo e já voltamos.